Fala galera, eu sou Vinícius da Cal e no vídeo de hoje eu vou ensinar como implementar um jogo da velha utilizando o React. E eu decidi trazer esse assunto aqui para o vídeo de hoje porque eu já vi algumas vagas pedindo isso como desafio. Então, para você participar do processo de seleção, eles estavam passando isso como um desafio. E como o intuito do canal é ajudar, é colaborar, que vocês também entrem no mercado de trabalho, eu decidi trazer isso aqui para a gente implementar hoje. Se você tiver também algum outro desafio, alguma sugestão, pode deixar pra gente nos comentários, que eu vou estar olhando um por um e ver o que eu posso trazer aqui pro canal que a gente consiga desenvolver junto aqui nos vídeos. E no final desse vídeo eu também vou deixar um desafio para vocês, então fica assistindo aqui comigo até o final, que vai ser um desafio que eu acho que é interessante para talvez se você estiver procurando uma vaga no mercado de trabalho, isso pode ajudar você nesse quesito. Para a gente começar a implementar, eu vou compartilhar minha tela com vocês. E aqui eu iniciei esse projeto. Ele está usando o template padrão da Brava para React. E ele também, eu já trouxe algum CSS pronto. Eu vou compartilhar com vocês esse link, com vocês o projeto inicial. E vocês podem começar com o mesmo CSS. Vai estar aí na descrição do vídeo, tá? Para a gente começar, eu preciso criar um outro arquivo aqui que vai se chamar o game.js. É nesse arquivo que a gente vai colocar toda a lógica do nosso jogo. E para a gente poder utilizar ele, eu vou importar já define aqui, import game from game, e já utiliza ele aqui embaixo. Ele vai dar erro por enquanto, porque ele não vai encontrar o componente, mas a gente vem aqui, importa React, from React, const game é igual a uma arrow function. Por enquanto ela não vai retornar nada, deixa como vazio e faz o export default de game. Ele já vai parar de dar erro. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se ele vai atualizar. E aqui ele já parou de dar erro. Então aqui por enquanto pode retornar uma div. Sempre é legal, principalmente quando vocês estão começando o projeto, faz um teste, tá? Retorna alguma coisa visual para vocês poderem garantir que esse componente pelo menos está sendo renderizado alguma coisa na tela. Vocês não erraram algum export ou alguma coisa assim. E para a gente poder olhar aqui como que vai funcionar os nossos estilos, eu já deixei pronto aqui alguns estilos que a gente vai poder utilizar para a gente não precisar perder muito tempo com a parte do CSS. Então os estilos do nosso board eu já deixei aqui pronto. Para a gente poder mostrar o nosso tabuleiro, no caso eu tenho o game board, tá? Eu tenho primeiro eu tenho que criar uma div com um class name game, que ele vai colocar um position relativo e vai setar a largura e a altura. E esse position relativo é porque eu tenho um menu que ele vai ficar quando terminar o jogo, ou quando der um empate, ele vai mostrar um menuzinho falando que deu um empate ou que teve um ganhador. E daí a gente tem que posicionar com position absolute aquele menuzinho. E para poder suportar isso, tive que colocar position relative no elemento pi ali, no que vai estar ao redor de todos. No menu, a gente tem esse posicionamento, position absolute, centraliza ele no meio da tela e coloca um background e um border radius para ele. No game, no board mesmo, no tabuleiro de fato, aí a gente manda ele ficar com a largura e altura de 100%, coloca um display grid nele e coloca um template columns, mandando repetir de 3 e ocupar o espaço vazio que tiver. Para que isso? Porque a gente vai mostrar de 3 em 3 e ele tem que distribuir, os 3 tem que se distribuir proporcionalmente para ficar sempre de 3 quadradinhos. Tá? Por isso que no máximo em cada linha ele vai aparecer 3, é por causa disso aqui. E daí por último aqui ele tem o estilo do button, então todo button que tiver dentro do board, ele vai colocar um border ali para ele ficar com uma borda cinza, um font size de 4 rm e um line height de 0. Então aqui no nosso game, para a gente começar, coloca um class name. Esse class name vai ter que ser o game. E dentro dele já coloca uma outra div, também class name, vai ser o game board. E daí aqui dentro você poderia colocar
Começar definindo um button. O type dele tem que ser button. E por enquanto, se você quiser, você pode colocar um X. E aqui a gente teria que colocar 9. Teria que colocar 9 buttons. Então a gente teria que colocar sempre assim. Ele começou a ocupar toda a largura. E agora se eu adicionar mais um aqui, ele iria dividir em 2. E se eu colocar 9, daí ele vai encaixar todos ali perfeitamente. Para a gente não ter que ficar repetindo isso daqui, a gente pode utilizar o array from. Então pode colocar aqui array.from. Length coloca de 9, porque são 9 itens. Ponto map, faz um map dele. E aqui retorna o button. Então pode retornar esse button ali para dentro. E coloca um key para ele. A gente precisa passar um key para ele não ficar dando erro. E esse key, no nosso caso aqui, ele tem que ser um index mesmo, tá? Então eu coloco um underline, porque a gente não vai utilizar aquela variável. E eu coloco um index. Por que eu coloquei o underline? Porque, no caso, quando eu criei um array com o from, todos os itens vão ser undefined. Então a gente não precisa usar aquilo ali nem nomear. Como é um item undefined. A gente só se importa com o index mesmo. Se a gente quisesse imprimir o index aqui também, deixa ele imprimindo por enquanto, que eu acho que vai ser útil pra gente explicar ali como é que vai funcionar o posicionamento. Tá? Já quebra aqui pra ficar melhor formatado. Vou colocar uma propriedade por linha pra gente poder visualizar melhor. Então aqui a gente já criou o nosso tabuleiro. Agora a gente precisa começar a deixar ele iterativo. Como que a gente faz para deixar ele ficar interativo? Vamos colocar um corpo aqui para essa função. E a gente precisa colocar um state, que vai ser o state que vai armazenar os valores que estão preenchidos. Os valores para a gente definir se é X, se é bolinha ou se ainda não é nada. Para isso a gente precisa criar um state inicial. Como é que a gente pode criar esse state inicial? Vem aqui, define uma função, function get initial state. E essa função, ela vai retornar para a gente. Coloca aqui ela retornando no objeto vazio por enquanto. E coloca aqui const values, set values. É igual use state. Já vai auto-importar para mim ali em cima. E para esse state eu só passo get initial state. Lembrando, como eu passo uma função para ele executa uma vez e ele vai pegar o valor inicial. E como que vai ser esse formato de valores que a gente vai armazenar o nosso state? A princípio eu pensei em armazenar dentro de um objeto. Então ele vai ficar da seguinte maneira. Ele vai ter o nosso objeto aqui e ele vai armazenar a posição, qual que é a linha e qual que é a coluna do item. Então no caso 0 e 0 seria esse item aqui. Por que 0 e 0? Porque ele está na linha 0 e na coluna 0. Esse item estaria na coluna 1, mas estaria na linha 0. Então, no caso, primeiro vem a linha, então é a linha 0, coluna 1. Então, nesse caso, esse segundo item, ele seria o 0, 1. O terceiro item ali seria o 0, 2. Quando a gente vai para a linha de baixo, a gente teria o 1 e 0, porque agora eu estou na linha 1 e na coluna 0. E assim por diante, até a gente chegar nesse último item. Então, cada um desses itens, essa vai ser a chave para acessar o valor de cada item aqui. E daí a gente vai armazenar null, ou vai armazenar -1 para quando é x, e 1 para quando é bolinha. Tá? Por que eu vou armazenar isso com -1 e com +1? Porque quando for para inverter o valor, eu posso multiplicar por -1. Então, no caso, o -1 multiplicado por -1 vai dar 1. E o 1 multiplicado por -1 vai dar -1. Então, eu consigo ficar invertendo para ficar trocando a vez do jogador. E na hora que a gente for decidir o nosso winner, é só a gente somar o valor das colunas. Então, se eu somar o valor de uma linha, e se der -3 ou se der +3, quer dizer que tem um ganhador. Caso contrário, não tem um ganhador. Mesma coisa na hora que eu somar a coluna ou somar a diagonal. Então, essa é uma das maneiras mais diretas de a gente poder implementar
depois qual que é o ganhador e também na hora de a gente poder ficar trocando o player. Por isso que a gente vai gerar um objeto nesse formato aqui. Para a gente gerar o objeto nesse formato, pode colocar aqui const state, que é igual a um objeto vazio, já retorna aqui embaixo o state, e aqui você pode criar um for. Aí você coloca let i, que é igual a 0, enquanto i for menor que 3 e mais. E agora coloca outro for aqui dentro. E desculpa, só vamos renomear, ao invés de para i, eu quero renomear ele para row, no caso para R, que de linha. Tá? Para a gente poder identificar melhor. Então esse daqui vai representar as linhas e esse daqui vai representar as colunas. C, no caso de column. Então aqui para a gente gerar o nosso state, eu vou montar uma chave que vai iniciar com a linha, no caso a row, um hífen e depois a coluna, no caso C. E ele inicia com null. Então inicialmente ele não vai ter valor nenhum, só para a gente poder preencher esse state. Eu vou fazer um console.log aqui, só para a gente poder visualizar como é que ficou esse state. Vou fazer um console.log. Salvei. Vou ter que recarregar para ele poder mostrar o state. Pronto. Então ali, como vocês podem ver aqui, ele está mostrando 00, 01, 02, assim por diante até o 22. Então é essa maneira que a gente está o objeto. Depois ele vai começar a preencher isso daqui com 1 e com menos 1. Deixa eu remover. E agora que a gente tem os nossos valores, eu teria que começar acessando, no caso, fazendo values, e daí passando aqui. Eu sei que eu ainda não estou dentro da expressão, mas é só para não dar erro aqui, já, porque a gente ainda precisa extrair, a gente precisa gerar, a partir do index a gente vai gerar a linha e a coluna. Então, só para colocar aqui por enquanto, coloco values, e daí eu vou precisar colocar row, hífen, e vou precisar colocar col. E aqui agora ele vai dar erro porque a gente não tem a variável. Então a gente precisa extrair aqui a linha e a coluna. Como é que a gente faz isso? Uma das maneiras de a gente fazer isso é que a gente pode simplesmente implementar uma função, e essa função vai ser, coloca const get key from index. Então a gente vai passar um index e ele, a partir do index ele vai conseguir deduzir qual que é essa key. Então aqui no caso a gente vai receber o index. E como que a gente pode saber a linha e pode saber a coluna através de um index? Antes de a gente implementar a nossa função, já pega ela aqui e já passa ela aqui para dentro, passando um index. E agora ele já tá, ele já vai parar de dar erro. Aqui vocês podem remover aqui o index. Ele vai continuar vazio ali o botão, mas está tudo bem por enquanto. Por enquanto, se vocês quiserem, só pode retornar uma chave fixa aqui. Pode colocar 0 e 0. E agora a gente vai começar a implementar. Como que eu pego e descubro qual que é, no caso, a linha? Como que eu descubro qual que é o row? Para eu descobrir qual que é o row, vou colocar por enquanto 0. Para eu descobrir qual que é a minha linha nesse caso, basta eu saber qual que é eu preciso dividir o index por 3. Então, se eu pegar o index, vou colocar aqui o index dividido por 3. Tá? Quando eu pego, por exemplo, o 0, ele vai iniciar com o index 0. E eu divido ele por 3, ele vai dar 0. Então, tá ok, tá na linha 0. Para mim é o correto. Se eu vou para o 1 e divido ele por 3, ele vai dar, no caso aqui, se eu pegar esse index, que é o 1, e divido ele por 3, ele vai dar 0.33. 0.33 não é exatamente o que eu quero, porque eu queria ter 0. Basta eu simplesmente fazer um math.floor, que daí ele vai arredondar para baixo. Então eu faço um math.floor. E agora o 1 vai passar.
Se eu pegar e pôr aqui pro 2, 2 dividido por 3 vai dar menos que 1. Então, no que eu fizer um math.floor, ele vai para 0. Se eu vier pro 3, ele vai dividir por 3, vai dar 1. Se eu fizer um math.floor, ele vai continuar 1. Então, ele está na linha correta. E assim por diante. Na hora que eu chego no 6, dividido por 3 vai dar 2. Então, mesmo com o floor, ele vai continuar 2, normal. E ele vai ir parar nessa linha. Então, por isso que para a gente descobrir a linha, basta dividir o index por 3 e tirar e arredondar ele para baixo com o math.floor. Como que eu faço agora para descobrir a coluna? Para descobrir a coluna, faço um const_col é igual a o index resto de 3. Por que resto de 3? Porque se eu for aqui no 0 e tentar fazer o resto de 3, ele vai dar 0, ele não vai ter resto. Então eu pego ele na primeira coluna. Se eu for no 1 e tentar fazer resto de 3, ele vai fazer 1. Ele vai sobrar 1. Então ele vai cair aqui na coluna 1. Se ele for pro 2, fazer resto de 3, vai sobrar 2, mesma coisa. Foi pro 3, fez resto, sobrou 0. E daí ele vai parar aqui nessa coluna de novo. E assim por diante. Por isso que para a gente descobrir a coluna, a gente só pega, faz um index resto de 3. Então agora para a gente retornar aqui, basta a gente retornar row e retornar col. E agora a gente já tem o index, a gente já tem a nossa key, a nossa chave, para a gente poder acessar o valor. E agora a gente pode começar a implementar nossa funcionalidade de clique. Então, eu vou implementar aqui function handle click. Aqui no handle click eu vou receber uma key, vai ser a chave, qual que é a chave para eu acessar aqui os valores. Tá? E aqui dentro eu tenho que fazer um set values. Mas para isso, eu preciso ainda ter mais um state, que é o state qual que é o jogador atual. Então, para isso a gente vai criar mais uma variável, que vai chamar player. E aqui vai ter o set player. E aqui a gente coloca use state, qual que, no caso, que é o player. O player atual que vai começar é o 1, porque daí fica variando entre 1 e menos 1. Aqui, então, no handle click, quando ele clicar, eu quero fazer um set values para atualizar o state atual, começando com os valores anteriores, e eu quero sobrescrever somente uma chave, que é a que eu vou receber aqui no key. Então, aqui no key, eu vou simplesmente falar que eu quero colocar qual que é o player atual. E depois disso, eu faço um set player do player vezes menos 1, para ele poder inverter, ficar invertendo entre 1 e menos 1. Dessa maneira aqui, ele já é para ele fazer a nossa lógica setando o valor para dentro do state e inverter o player. Se a gente pegar e utilizar agora essa função handle click, utilizar aqui no button, então vou colocar aqui onClick, vou colocar ele dentro de uma arrow function, coloca handle click e passa qual que é aqui. No caso, a gente precisa saber qual que é aqui. Outra coisa, vamos já formatar aqui para melhor visualizar. Então, se eu for clicar aqui, se eu clicar, ele vai aparecer 1. Agora, se eu clico no outro, menos 1, depois 1, menos 1, 1, menos 1. Então, aqui ele já está invertendo qual que é o player. O que a gente precisa fazer agora é inverter. Ao invés de colocar 1 e menos 1, a gente pode apresentar como se fosse bolinha. Então, o que eu posso fazer aqui é criar uma outra função. Seria const getLabel. E se a gente passar o getLabel, eu vou simplesmente receber aqui qual que é o valor. E a gente fala, se não tiver valor, retorna null. E realmente daí não é para imprimir nada. Agora, então retorna, se valor for maior, no caso que 0, aí você retorna que é bolinha. No caso, o O maiúsculo que a gente está utilizando. Caso contrário, retorna um X maiúsculo. Agora, esse getLabel eu posso utilizar aqui na hora de só apresentar o valor. E aqui ele já está mostrando para a gente. Ele ainda tem esse problema que a gente vai corrigir. E se você clicar aqui, ele fica invertendo ainda os valores, porque a gente não está bloqueando uma casa que já está com valor.
Mas antes de a gente fazer isso, vamos criar um corpo aqui para essa função. Porque eu quero definir qual que é a chave. Quero definir só de uma vez. Então, vem aqui, coloca const key é igual a get key from index e passa ele aqui para o handle click e passa aqui também para o values. Vou salvar, ele já formatou para a gente e ali já ficou um pouco mais limpo o código. Para a gente poder evitar que eu consiga fazer um clique, eu tenho que verificar se já existe aquele valor preenchido. Como é que eu faço isso? Vou vir aqui e falar se values que eu só retorno. Não deixei ele executar mais nada. Então deixa eu reiniciar aqui. Eu vou clicar de novo. Ele não está alterando o valor. Então ele não deixa eu preencher duas vezes ou ficar alterando o valor de um campo. Porque senão ficaria muito fácil, né? Bastaria você ir lá e clicar em alguma casa que já está marcada e daí ficaria muito mais fácil de você vencer. E agora o que ficou faltando aqui para implementar com vocês, ficou faltando implementar ainda o menu e ficou faltando implementar o ganhador. Vamos começar implementando pelo ganhador. Então, vamos definir aqui uma função, function getWinner. E essa function getWinner, ela vai receber todos os valores, certo? E ela vai ser chamada aqui depois de cada clique. Então, eu vou colocar const newWinner e vou executar getWinner passando quais são os valores atuais. Só que se eu passar quais são os valores atuais aqui, eu já vou mostrar para vocês que daí a gente teria um problema. Então a gente vai ter que melhorar isso daqui. Mas continuando a nossa lógica, se a gente tiver um new winner, aí você faz um set winner, que é um state que a gente vai ter que criar ainda para a gente poder saber se tem um ganhador ou não. Então a gente vai definir esse state, const winner e set winner. Define esse state aqui, iniciando como null, porque não inicia com nenhum ganhador. E outra coisa que a gente pode fazer também é verificar se no que tem o clique, a gente vai desabilitar, mas uma das opções que você teria é verificar se tem um winner ou se o valor já está preenchido, você só retorna, porque daí ele não permite o clique. Porque a gente, depois que teve um vencedor, a gente não quer mais que seja possível clicar. E o que eu vou fazer é utilizar esse winner para mostrar o menu. Então já vamos começar implementando o menu. Eu vou colocar ele aqui para baixo. Começar implementando uma div. E nessa div você pode colocar um class name. Coloca aqui game menu. E aqui dentro a gente vai colocar um P. O ganhador é 2 pontos e coloca aqui o winner. No caso a gente vai querer falar se o winner for maior que 0, mostra o maiúsculo. Caso contrário, mostra o X maiúsculo. Então nesse caso aqui, como a gente iniciou como null, ele não vai ser maior que 0. Só que a gente ainda vai validar primeiro para só mostrar o menu se realmente tem um winner. Então ele não vai acontecer esse erro aqui de ele mostrar o ganhador X quando nenhum é o ganhador no caso, né? Então a gente já está colocando aqui o ganhador é X. A gente tem que colocar também um botão para a gente poder reiniciar. Então coloca aqui button. Reiniciar. Reiniciar. E aqui a gente coloca um clique. Chamando na função reset. A função reset, já define ela aqui. Por enquanto ela ainda não vai ter implementação. Mas depois a gente vai implementar ela. Então ele vai mostrar um menuzinho dessa forma quando eu tiver um ganhador. E depois já coloca aqui para só mostrar
eu quero que só mostre o bloco aqui em cima se tiver um ganhador. Então, winner. Aí sim eu vou mostrar esse bloco. Aí depois a gente vai ter que mostrar também quando tiver um empate. Mas a gente vai chegar nisso ainda. Agora falta a gente implementar como que a gente valida quem é o ganhador. Para a gente validar quem é o ganhador, eu vou pegar e montar um loop para a gente poder varrer os campos e ver se a gente consegue formar uma linha ou formar uma coluna, uma diagonal. Então pode até copiar aquele fora aqui de cima, que é que ele vai ser a mesma coisa aqui embaixo. A única coisa que a gente precisa validar se a gente tem uma linha ou se tem uma coluna. Para a gente somar a linha, eu preciso fazer values. Por enquanto, eu não gosto muito de utilizar somente uma letra para variável. Porém, aqui vai ficar mais fácil de a gente visualizar para a linha não ficar muito grande. Então, eu vou colocar aqui V, e daí eu defino aqui que seria R e seria o C. Então, aqui eu vou pegar, no caso, se eu estiver aqui nessa posição, se ele estiver nessa posição do loop, ele vai pegar essa coluna, com V, acessando o V, o R e o C. Se eu colocar um mais, para eu somar junto com esse outro valor, basta eu colocar aqui o C mais 1. E para eu pegar o terceiro, basta eu colocar novamente mais 2. Então agora ele está somando esses 3 elementos. Aí o que eu posso fazer é, se sumLine for igual a 3, ou sumLine for igual a menos 3, eu posso simplesmente retornar return sumLine. Então, nesse caso, ele vai retornar 3 ou vai retornar menos 3. Agora, para eu poder fazer, vamos fazer um teste já. Então, getWinner, ele está recebendo aqui qual que é o sumLine. Eu estou chamando aqui o getWinner, passando values, e eu pego um newWinner. O que eu posso fazer aqui é, para eu setar qual que é o winner, eu posso verificar se o newWinner for maior que 0, ele vai retornar como 1. Caso contrário, ele retorna como menos 1. Lembrando que ele só entra aqui se ele tiver um winner de fato, né? Caso contrário, já coloca aqui para ele retornar null, caso ele não acessou nenhum, que ele não teve nenhum winner. Vou salvar. E a gente pode fazer um teste aqui agora. Então, colocar 0, colocar um outro aqui e colocar esse aqui. E ele ainda não retornou o winner pra gente, era para ele estar retornando. Eu lembrei aqui que eu tinha falado que a gente ia ter um problema com velhos, e é esse que é o caso. Pra gente garantir que esse é o problema com velhos, eu vou clicar mais uma vez. E agora sim, ele falou que o vencedor era esse. Por quê? Da maneira como eu fiz aqui os set values e reutilizei o values aqui embaixo, esse values ele tá uma rodada atrasado. Então, na hora que eu cliquei de novo, ele atualizou, entregou para mim o values da rodada anterior e daí sim ele validou que tinha um ganhador. Por que isso acontece? Porque quando eu faço um set state, ele não é síncrono. O que ele vai fazer é, ele vai colocar essa atualização numa fila para rodar as atualizações todas juntas. Então ele tenta fazer essa otimização para caso você tiver vários set states, ele joga tudo numa fila e daí ele tenta fazer a atualização toda de uma vez. Para evitar de você ter vários e vários renders no teu componente. E também, além disso, é que esse values aqui, como a gente roda o render a cada atualização, essa variável values ela é gerada novamente. Então, esse values que eu tenho aqui, mesmo que ele está depois do set values, ele ainda é uma referência para o valor anterior a esse set values. Então, nesse caso, esse values aqui está desatualizado. Como que eu faço, então, para passar um atualizado aqui? Basta eu pegar essa definição, colocar aqui new values, extraio aqui, coloco ela aqui para fora, e agora eu posso passar ela para cá e passo ela para cá. Porque daí eu estou garantindo que eu sempre estou passando valores atualizados aqui para o getWinner. E ele vai pegar sempre os valores atualizados, então não vai ter problema. Então, testando, vou colocar aqui, depois vou colocar o X aqui,
bolinha de novo, X e coloco bolinha. E agora ele já mostrou pra gente que o ganhador é, no caso aqui, bolinha. O que a gente precisa fazer agora é da validação da coluna. Como que a gente faz validação da coluna? Ele é bem parecido com esse daqui. Pode até copiar e jogar aqui para baixo. Então, colocar aqui sum col. Só validando, só mudando aqui, eu vou mudar porque eu tinha colocado sum line, mas no caso, para ficar alinhado, eu vou colocar sum row, porque para a gente poder alinhar com o que a gente sempre está chamando a linha. Então, no caso, row e não line. Agora que a gente já tem aqui o sum row, vamos validar o sum col. Como que eu mudo aqui no caso para validar a coluna? Eu posso simplesmente remover aqui essas somas e eu coloco a soma aqui no lado das nossas linhas. No caso, coloca 2 aqui. Porque então, se eu tiver aqui nessa posição, eu vou reiniciar aqui para ficar melhor. Se eu tiver aqui nessa posição, eu vou querer continuar na mesma coluna, mas eu vou querer descer a linha. Então, eu vou querer aumentar aqui a somatória das linhas. Para a gente fazer um teste, eu vou salvar de novo. E aqui eu vou clicar. Vou clicar de novo. E ele já deu que o ganhador era o bolinha. A gente precisa implementar, antes de a gente implementar a diagonal, eu vou colocar para implementar a função de reiniciar. Como que a gente pode implementar a função de reiniciar? Vou vir aqui no reset e eu vou colocar setWinner. O setWinner a gente tem que devolver ele para null. O setValues eu tenho que passar o getInitialState. E também o player a gente tem que devolver para 1. Então setPlayer pode devolver ele para 1. Agora a nossa função de reiniciar já é para estar funcionando. Cliquei ali, ele reiniciou. Como que a gente implementa agora diagonal? A diagonal ela é um pouco diferente, mas não muito. Então, sum diagonal. Como que eu faço uma diagonal? Aqui eu já estou somando para descer, no caso, a linha. Então, ele vai ir descendo as linhas. Eu também quero ir aumentando as colunas. Porque se ele aumentar tanto aqui as linhas quanto as colunas, se ele aumentar junto, ele vai indo para a diagonal. Então, o que eu vou fazer é fazer aqui um C mais 1 e um C mais 2. E agora eu vou salvar. Vou clicar aqui. Cliquei aqui. Cliquei aqui. E agora ele já está dando o ganhador. Porém, ainda falta validar essa diagonal contrária. Como é que eu faço para validar a diagonal contrária? Eu vou colocar aqui sum reverse diagonal e agora eu preciso mudar um pouquinho a lógica aqui. No caso, a gente precisa que ele continue crescendo em torno das linhas, né? Imagina que você está aqui nesse canto. Você vai querer que ele continue descendo as linhas, mas você vai querer que ele diminua as colunas. Então, para isso, eu continuo descendo as linhas, continuo subindo as linhas, mas eu vou diminuir as colunas. E aqui eu vou salvar, vou reiniciar. Se eu colocar aqui e colocar aqui, ele já dá aqui. E a gente já tem um ganhador. Vou iniciar mais uma vez, vou colocar aqui, 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 aqui. Vou colocar para tentar fazer o X ganhar uma vez. Então a gente já tem o X que ganha. Tá faltando um ponto ainda, que é validar se teve um empate. Como é que a gente pode validar aqui se teve um empate ou não? Uma das maneiras a gente pode colocar aqui const it's a tie. Aí eu posso verificar se eu posso pegar os valores. Cadê os valores? Values. Eu posso fazer, eu sei que é um objeto, então eu posso fazer object.values. Vou pegar todos os valores que estão ali dentro do objeto. Aí eu jogo, aqui eu vou ter todos os valores. Se eu fizer um console.log disso aqui, vocês vão ver que eles estão todos como null. Se eu clicar aqui, ele trocou ali, tá vendo? E o restante continua como null. O que a gente pode fazer é simplesmente jogar um filter aqui, filter bool,
boolean no caso, e ele vai retornar para a gente agora só os valores que estão preenchidos, correto? Se a gente tem os valores que estão preenchidos, a gente pode verificar se a quantidade desses valores é igual a 9. Então, no caso, se o length for igual a 9, ele só vai retornar, no caso, os valores que estão preenchidos. Se, nesse caso aqui, ele retornou como false, eu continuar preenchendo, aqui a gente já teve um ganhador. Mas se eu colocar aqui dessa maneira, ele vai retornar aqui, agora sim, eles têm 9 que está preenchido. Aí ele está falando que é um empate. Mas a gente não tem ainda como ter certeza que é um empate. A gente precisa validar se não tem um winner. Para caso o winner ele ganhar na última rodada, aí a gente não seria um empate. Então pode reutilizar essa variável aqui agora e colocar aqui, se o winner ou for um empate, coloca entre parênteses, aí sim eu quero mostrar o menu. E esse bloco aqui, eu só quero mostrar, eu vou criar aqui um. No caso, eu só vou colocar, se eu tiver um winner, aí você apresenta esse primeiro bloco, que é no caso o primeiro parágrafo. Caso eu não tiver um winner, aí significa que é um empate, de fato. E eu vou colocar houve um empate. Ok, nesse caso é um empate mesmo, então ele está correto. Aí eu posso reiniciar de novo e começar mais um jogo. Houve um empate, novamente. Agora eu posso colocar aqui, aqui. E aqui ele já está apresentando o ganhador. E com isso a gente finaliza pelo menos essa aula. Agora eu tenho uma proposta para vocês, que é pegar esse código aqui, pegar esse jogo nesse estado que está e implementar melhorias para ele. Você pode pensar de implementar melhorias na parte lógica, simplificar um pouco a lógica aqui, talvez diminuir a quantidade de state que a gente tem, talvez melhorar a forma como a gente está aqui verificando o ganhador, porque o código está um pouco extenso, talvez separar isso em arquivos, talvez melhorar o jogo em si, deixar ele mais atrativo, melhorar o menu, melhorar esses botões. Então fica a teu critério qualquer coisa que você acha que você pode melhorar aqui nesse código. E depois que você implementar as suas melhorias, grava a sua tela e joga no LinkedIn e marca ou o perfil da Brava Code ou o meu perfil. Por que isso? Porque principalmente se você estiver buscando emprego, se estiver buscando uma recolocação no mercado, você postar coisas relacionadas às tecnologias que você trabalha ajuda o seu perfil a ser listado para recrutadores. Eu sei disso porque pelo menos umas 3 vezes por semana eu recebo mensagens de algum recrutador. Então sempre tem alguém oferecendo vaga relacionada a React, desenvolvedor front-end. Sempre eu estou recebendo mensagens ali pelo LinkedIn, porque todo dia eu estou postando alguma coisa, estou postando um vídeo e marcando com hashtag JavaScript, hashtag React. Então o meu perfil fica mais fácil de ele ser encontrado pelos recrutadores. E por que daí, no caso, marcar a gente? Porque cada pessoa que marcar eu vou lá e vou compartilhar também no meu perfil. Então eu compartilho com toda a minha rede de contatos e assim vocês ganham mais visibilidade, o que também aumenta a chance de o seu perfil ser listado para um recrutador. Pega essa dica e usa da maneira que você achar melhor. Se você quiser implementar outras coisas também e colocar no LinkedIn, só lembre de colocar a hashtag JavaScript, hashtag React, para ajudar o seu perfil a ser encontrado pelos recrutadores. Então essa é a dica que eu queria deixar para vocês. E se vocês quiserem participar do desafio, me marca lá para eu poder ir visualizando. Ou se quiser também, não quiser marcar, não quiser publicar no LinkedIn, mas quiser mandar por e-mail ou quiser deixar aqui nos comentários para a gente, eu posso dar uma olhada também. Beleza? Essa é a dica que eu queria trazer para vocês hoje, principalmente essa do final do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o feedback de vocês aí pra gente se esse vídeo foi legal. E se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu joinha pra gente. Qualquer dúvida, comentário, sugestão, só deixar nos comentários aí abaixo. Valeu, galera. Um abraço e até o próximo vídeo.